Bom dia. Eu vou continuar lendo Samuel, primeiro livro de Samuel. Eu vou falar sobre a derrota de Israel pelos filisteus. A palavra de Samuel chegava a todo Israel. Os israelitas saíram para combater contra os filisteus em Ebenezer. Os filisteus acompanharam em Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel. Desfechando o ataque, os israelitas foram derrotados pelos filisteus e mataram cerca de 4.000 homens dentre as fileiras. Quando a tropa voltou ao acampamento, os anciãos de Israel perguntaram: por que Javé nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos a Silo buscar a arca da aliança de Javé, para que venha entre nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. O povo mandou, pois, buscar em Silo a arca da aliança de Javé dos exércitos, que está sentado sobre querubins. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança de Javé entrou no acampamento, todo o Israel aclamou com voz tão forte que fez retumbar a terra. Os filisteus ouviram o ruído da aclamação e perguntaram: o que significa o ruído desse grande clamor no acampamento dos hebreus? Então souberam que a arca de Javé havia chegado ao acampamento e tiveram medo, pois diziam: Deus veio ao acampamento. E acrescentaram: ai de nós, isto nunca aconteceu até agora. Ai de nós, quem nos salvará das mãos desses deuses poderosos? Esses são os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Coragem, ó filisteus, e postai-vos como homens para não vos tomardes escravos dos hebreus, como eles foram nossos escravos. Agi como homens e combatei. Age como homens e combatei. Os filisteus lutaram, pois, e Israel foi vencido, fugindo cada um para a sua tenda. A derrota foi enorme e foram mortos de Israel 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e morreram os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias. Morte de Eli. Um homem de Benjamim correu ao campo de batalha e chegou no mesmo dia a Silo, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Quando chegou, Eli estava sentado na cadeira à beira do caminho observando, porque seu coração estava receoso por causa da arca de Deus. Logo que o homem entrou na cidade e contou a notícia, toda a cidade prorrompeu em gritos. Ao ouvir o ruído dos gritos, Eli perguntou: o que significa o ruído desse tumulto? O homem apressou-se em informar Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, tinha o olhar fixo e não enxergava mais. O mensageiro disse a Eli: eu sou o que venho do campo da batalha, fugi de lá hoje. Eli perguntou: o que aconteceu com meu filho? Em resposta, o mensageiro disse: Israel fugiu diante dos filisteus e houve grande mortandade entre o povo. Também teus dois filhos, Ofne e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Logo que ele falou da arca de Deus, ele caiu de cadeira para trás, junto da porta, quebrou a nuca e morreu, pois era idoso e pesado. Tinha sido juiz de Israel durante 40 anos. Sua nora, a esposa de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Ao ouvir a notícia da tomada da arca de Deus e da morte do sogro e do marido, agachou-se e deu à luz, porque lhe sobrevieram as dores. Enquanto estava morrendo, disseram-lhe as mulheres que a assistiam: não temas, porque tivestes um filho. Mas ela não respondeu, nem prestou atenção. Deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: a glória se afastou de Israel, porque a arca de Deus fora tomada e tinham morrido seu sogro e seu marido. Ela disse: passou a glória de Israel, porque foi tomada a arca de Deus. A arca de Deus entre os filisteus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a transportaram de Ebenezer para Azoto. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagon, colocando-a ao lado de Dagon. No dia seguinte, levantando-se de manhã cedo, os habitantes de Azoto encontraram Dagon caído com o rosto por terra
diante da arca de Javé. Tomaram Dagom e o repuseram em seu lugar. Na manhã seguinte, quando se levantaram, encontraram Dagom caído com o rosto por terra diante da arca de Javé, a cabeça e as 2 mãos cortadas. Jaziam no limiar da porta e de Dagom, só restava o tronco. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos que entraram no templo de Dagom não pisam no limiar de Dagom em Azoto. A mão de Javé pesou duramente sobre os habitantes de Azoto e os devastou, afligindo-os com tumores em Azoto e seus arredores. Diante de tais coisas, eles tiveram medo e disseram: a arca de Deus de Israel não deve permanecer no meio de nós, porque sua mão pesa sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Mandaram reunir-se junto deles todos os príncipes dos filisteus e lhes perguntaram: que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam: que a arca de Deus de Israel seja levada para Gate. E a arca do Deus de Israel foi levada para lá. Depois que a transferiram, a mão de Javé pesou sobre a cidade, causando enorme pânico. Afligiu os habitantes da cidade, pequenas e grandes, e lhes saíram tumores. Então mandaram a arca de Deus para Acaron. Quando a arca de Deus chegou a Acaron, os habitantes de Acaron gritaram, dizendo: transportaram até nós da arca de Deus de Israel para nos fazer perecer a nós e a nosso povo. Mandaram convocar todos os príncipes dos filisteus, aos quais disseram: mandai embora a arca de Deus de Israel, para que volte ao seu lugar e não nos faça morrer a nós e a nosso povo, porque havia um terror mortal na cidade inteira, de tão pesada que se tornaria ali a mão de Deus. Os que não morriam eram afligidos com tumores, e o clamor da cidade se elevou até o céu. A arca volta a Israel. A arca de Javé esteve no país dos filisteus durante 7 meses. Depois os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que devemos fazer com a arca de Javé? Indicai-nos como havemos de devolvê-la a seu lugar. Responderam eles: se devolverdes a arca de Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas fazei uma oferta de reparação. Então sereis curados e sabereis que sua mão não cessou de pesar sobre vós. Perguntaram: e que oferta de reparação devemos fazer-lhe? Responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número de príncipes dos filisteus, porque é a mesma praga que atingiu todos vós e vossos príncipes. Fazei, pois, imitações de vossos tumores e dos ratos que devastam o país, e dai glória a Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso de sua mão sobre vós, sobre vossos deuses e sobre o vosso país, porque endureceu o vosso coração, como fizeram os egípcios e o faraó. Depois que os tratou duramente, não deixaram partir os israelitas. A este não se foram. Fazei, pois, um carro novo, tomai 2 vacas com bezerros sobre as quais ainda não se tenha posto a canga. Atrelai ao carro e separai delas os bezerros, mandando-os para o curral. Depois tomai a arca de Javé e colocai no carro, pondo ao seu lado, numa caixa, os objetos de ouro que lhe ofereceis com reparação e deixá-la ir. E observai, se ela subir pelo caminho do seu território, rumo a Bet-Sames, foi que Javé nos causou este grande mal. Se não, saberemos que não foi sua mão que nos feriu, mas que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com bezerros, atrelaram-nos ao carro e prenderam seus bezerros no curral. Puseram no carro a arca de Javé e a caixa com os atos de ouro e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente pela estrada de Bet-Sames, seguindo sempre o mesmo caminho, berrando enquanto andavam, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até a fronteira de Bet-Sames. Os habitantes de Bet-Sames estavam ceifando o trigo no vale. Levantando os olhos, viram a arca e se alegraram quando a viram. O carro chegou ao campo de Josué de Bet-Sames e parou ali. Onde havia uma grande pedra. Cortaram os pedaços de madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto a Javé. Os levitas desceram a arca de Javé
e a caixa que estava ao lado dela, com os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os habitantes de Bet-Sames ofereceram holocaustos e sacrifícios a Javé. Os 5 príncipes dos filisteus viram isso e voltaram no mesmo dia para Acarão. Foram estes os tumores de ouro que os filisteus ofereceram a Javé como reparação. Um por Azoto, outro por Gaza, um por Ascalão, um por Gate, um por Acaron. Também os ratos de ouro foram o segundo número de todas as cidades dos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias, sem muros, a grande pedra sobre o qual puseram a arca de Javé. Ainda está até hoje no campo de Josué de Bet-Sames. Deus castigou os habitantes de Bet-Sames porque olharam dentro da arca de Javé e matou 70 homens dentre os 150 mil do povo. O povo ficou de luto porque Javé o castigou com tão grande flagelo. Então disseram aos habitantes de Bet-Sames: quem poderá estar diante de Javé, este Deus santo? Saindo daqui, para quem irá? Mandaram mensageiros aos habitantes de Cariate-Larim, dizendo: os filisteus restituíram a arca de Javé. Descei e levai-a para vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus.